E com as pessoas assistindo, você tinha um monte de gente interagindo, rindo, chorando com ela. Então eu vi que a rede social era muito mais poderosa e mudei de ideia na hora. Acho que essa é uma qualidade que eu tenho. Mudo de ideia quando eu vejo que eu tô errado. E falei, olha, esquece o site e foca em rede social. E por conta disso, a gente acabou vindo parar aqui. E nessa hora acho que vale falar do Bitcoin. Como que ele acabou alterando minha vida e até reforçando essa decisão de focar mais em rede social. Como eu disse pra vocês, eu escrevia mais ou menos um artigo por mês pra esse site. E eu não tinha um curso na época, simplesmente eu tinha lá uns banners de cursos de outras pessoas. E aí quando alguém comprava o curso, eu ganhava um dinheiro como afiliado. Então o site já gerava uma renda extra. Vou colocar aí que na média de uns R$1.000, 1.500 por mês. 1.500 num mês bom, digamos assim. Era mais baixa a média, era em torno de uns 1.000 e pouquinhos mesmo. Só que nesse site eu escrevi 2 artigos sobre um negócio que era muito pouco comentado na época, que era o Bitcoin. E por que eu escrevi esses artigos? Porque o pessoal que tinha blogs muito grandes não falavam de Bitcoin. Porque era algo que tirava a reputação das pessoas. O pessoal pensava que Bitcoin era ligado a golpes, tráfico de drogas, terrorismo, etc. Ideia que muitas pessoas têm até hoje, diga-se de passagem. Mas eu era um curioso quanto àquilo, eu já acompanhava a escola austríaca de economia, que gosta muito de ouro, via propriedades similares, lógico que com muito menos entendimento do que hoje, e escrevi 2 artigos, um ensinando a ganhar Bitcoin de graça na internet, através de 9 sites, eram chamados faucets, e um outro ensinando a transformar Bitcoins em dinheiro, sem ter que usar corretoras, até porque você tinha pouquíssimas corretoras no Brasil nessa época. E eu também não sabia se eram confiáveis, porque eram negócios muito pequenos. E esses 2 artigos, eles passaram a ser responsáveis com o tempo por 95% do tráfego do meu site. Então se eu tinha 1.000 pessoas acessando o site em um dia, eu tinha 950 lendo um desses 2 artigos. Inclusive, esse artigo que tinha lá os 9 sites para ganhar Bitcoins de graça, em cada site eu tinha um link de afiliado. E como que funcionava? O pessoal entrava no site, clicava lá naqueles reCAPTCHAs, né, para mostrar que não era uma máquina, e por estar no site, e o site geralmente tinha uma estrutura com vários banners, com muita propaganda, o site ele obtinha dinheiro através de visualizações, e parte disso ele dava para o usuário em Bitcoin. Mas o que ele dava? Ele dava na época 0,00000 alguma coisa em Bitcoin. Considerando que o Satoshi é a menor unidade do Bitcoin, né, é o 1 após 8 casas decimais, tinha site que dava de recompensa 2.000 satoshis, 1.200 satoshis. Boa parte desses sites não existe mais hoje, mas um dos únicos que existe, a recompensa está em 7 satoshis hoje. Então vejo que era uma recompensa mas muito maior do que a atual, porque o preço do Bitcoin era irrisório. Então sempre que o pessoal entrava no site, ganhava algum satoshi de graça. E o site me dava uma comissão também, porque eu havia levado essa pessoa até lá. E aquilo, que eu nem ligava muito, começou a se acumular. E eu comecei a ter 1, 2, 3, 4, 5. E eu juntei 9 Bitcoins assim, de graça pela internet. Caramba, Bruno, então o restante do milhão veio todo desses 9 Bitcoins, né? E se você guardou, inclusive hoje, o único tá valendo em torno de 150 mil. Eu não fui gênio a esse ponto, tá? Eu vendi Bitcoin por R$2.000 achando que eu tava fazendo um baita negócio. Depois eu vendi por 5, pensando, eu fui otário de vender por 2, agora eu fiz um baita negócio. Depois eu vendi por 15. E o valor máximo que eu vendi, o último desses 9 Bitcoins que eu obtive de graça na internet, foi por 58 mil no final de 2017. E ele chegou a bater 70 naquele ano e depois mergulhou para um ano de bear market em 2018. Só que com esses Bitcoins todos vendidos, eu ganhei em torno de uns 180 mil reais. Durante uma época em que nem havia tributação nesse negócio ainda. Eu lembro que acompanhei uma daquelas TV Senado, TV Câmara, uma discussão sobre o Bitcoin, onde o pessoal estava falando como se fosse milha aérea. Eles não entendiam nada daquela criptomoeda. Então isso foi um ponto de aceleração na construção do meu patrimônio. Mas também teve outro motivo pelo qual o Bitcoin me ajudou muito, que foi o seguinte, como o meu artigo ele era muito visualizado, várias pessoas começaram a copiar ipsiliteris e jogar em outros sites, que geralmente ficavam abaixo do meu site em busca do Google. Então não costumavam ser um problema. Mas teve um cara que ele pegou esse artigo, ele copiou no site dele e depois ele fez um vídeo do artigo copiado. E embora o site dele não ficasse tão bem ranqueado quanto o meu, o vídeo dele começou a ter mais visualização do que o meu artigo. Sendo que ele teve muito pouco trabalho para fazer aquilo e no final também não podia ser considerado um plágio. Porque, de fato, o artigo que ele copiou e botou no site dele, sim, ele não fez nada. Mas quando ele fez um vídeo do artigo, ele fez uma produção intelectual nova, onde você tinha a voz dele, ele comentando dos sites. E aí eu vi, nossa, é óbvio, inclusive várias pessoas já tinham me falado, eu só não queria enxergar, que era muito melhor gravar vídeo do que ficar escrevendo para site na internet. Porque o Brasil é um país de pessoas que não leem muito. Só que ele me mostrou aquilo na prática. Daí eu pensei, eu tenho que ir pro YouTube. Só que eu era oficial do exército. E hoje tá muito mais comum isso, mas eu tinha receio de represália, do que pudesse acontecer, porque eu tava lá dentro ainda, eu não queria esse tipo de coisa. E eu falei
Falei com a minha esposa, bom, se eu não posso ir, o que você acha de você ir para o YouTube? E assim a Malu começou a gravar os vídeos pro canal dela, que hoje tá abandonado, Eu Vou Ser Mais Fitness, mas foi muito relevante na nossa história.